Em 64, eu estava no primeiro ano após formatura de medicina. Eu estava trabalhando na Faculdade de Medicina, em Campinas. Estava, na realidade, operando um cachorro com estudantes, mostrando algumas coisas. Quando abriu-se a porta, entraram 2 ou 3 investigadores do DOPS de São Paulo, pediram minha identificação, me identifiquei e disseram que eu estava detido. Começou a perseguição em cima dos dirigentes sindicais. Então eles foram caçando, aqui e ali, foram caçando e levavam a gente para o presídio da Rua São Francisco, para o DOPS. Cada cabeça uma sentença. Acredito que eles mandaram o navio porque o presídio aqui em Santos não iria suportar a quantidade de pessoal preso. O Raul Soares veio rebocado do Rio de Janeiro para cá, porque ele não tinha propulsão própria. Ele só estava com uma caldeira funcionando para poder funcionar a iluminação, mas nós estamos falando de coisas de 50 anos atrás e de um navio que foi construído em 1900. Era uma verdadeira sucata flutuante. Nós chegamos à noite num lugar aqui do Cais do Porto, não sei exatamente o que era. Eles me entregaram para uma outra pessoa, uma pessoa com uniforme de marinha em vez de exército. E me levaram numa lancha até o navio. Chegando no navio, já o negócio se transformou completamente. Nós fomos recebidos assim, como se fôssemos prisioneiros de guerra. E me levaram para uma cabine que era inundada de água. As acusações eram participação numa organização subversiva. Simplesmente isso, não havia nada de preciso. O que eles dispunham de fato, era de muitas fotos, de participação em comício, de fotos de inscrições em parede em São Paulo. Então faziam aquele, você era interrogado, estava sendo interrogado, vinha um cidadão lá e encostava o revólver na tua nuca, né? Aí pum, puxava o gatilho. Aquilo, arma sem nada, mas só pelo um sadismo sem limite. Havia essa história que ele disse de ser acordado de madrugada para, meio cambaleando, ser levado por um marinheiro através de escadas como essas que tem aqui, que você não sabe onde você está, para um coronel que começa a te fazer perguntas e você procura soltar o menos possível. Eu tentava ver o que o coronel queria, qual é a resposta que me protegia mais, sem delatar nenhum dos meus companheiros. Houve um temporal de noite e o navio virou. E atolou ali no lodo, e atolado daquele jeito, ele ficou até o fim, até o último dia. Tanto é que ele ficou adernado. Ele encalhou num banco de areia, em um banco de lodo ali, perto da Ilha Barnabé, quase na boca do rio Sandi, né?
Posso me enganar, mas eu imagino que a posição do navio devia ser mais ou menos essa. Porque ele rodava todo dia. À noite você acordava numa situação através da janela e da escotilha e no dia seguinte era uma outra situação, invertia. Porque como a gente tínhamos todos os dias uma hora de sol, e nós ficávamos circulando no convés. E você circulando, você sabe que você não passa por outro, o que se passava lá dentro a gente sabia. No sanitário, a porta ficava aberta, você ficava sentado para fazer as necessidades e o cara com a metralhadora apontada para você o tempo todo. Então a impressão que tinha, não vai sair ninguém vivo daqui. Não vai, com essa hostilidade, com a maneira que nos tratavam, só ameaça em cima de ameaça, ameaça em cima de ameaça. Simplesmente me deixaram naquela cela isolada, sem nenhum contato com o navio propriamente dito. E isso somente mudou acidentalmente. Quer dizer, um dos prisioneiros do navio tentou se suicidar, cortando os pulsos. Tinha uma enfermaria logo do lado da minha cela, uma enfermaria extremamente primitiva, não tinha nada, tinha alguns remédios. Fiz uma sutura inicial nos dois pulsos. Isso tudo sob o comando de uma metralhadora. Então, de certa forma, eu fiquei o médico dos prisioneiros, o que quebrou a minha incomunicabilidade. Teoricamente, eu não podia conversar com ninguém, mas eu tinha que fazer assistência. E uma das primeiras demandas que eu fiz foi que conversa com o prisioneiro era conversa privada entre o prisioneiro e o médico e não podia ter guarda de lado. Do lado da caldeira do navio, eles transformaram numa sala de castigo. Ali, te largavam lá ali dentro, fechavam a porta, o calor era insuportável. Ele me tirou, para começar, ele me pôs no Casablanca. É onde essa cela de castigo, que, como eu digo, ela despejava todos os dejetos do navio. Porque o ar era irrespirável. Você não conseguia respirar, porque aquele cheiro, basta dizer que aquilo se impregnou no meu corpo de tal maneira que eu levei muito tempo para me libertar. Eu, quando saí do navio, eu sentia aquele cheiro em mim. Tinha um prisioneiro chamado Sumida Tomoshi, que era constantemente posto em condições físicas realmente danosas para a saúde. E principalmente no caso do Sumida, pôr na geladeira. Aí abriam a porta para entrar um pouquinho de ar e fechavam ele. E ele era constantemente torturado. Isso eu chamo de tortura física. Numa prisão, você ser isolado, é o castigo pior que possa... Eu pensei que eu tinha passado pelo pior, mas o pior foi ficar isolado. A tua cabeça pira. A maior parte dos prisioneiros ficava no porão do navio em condições indescritíveis. Quando eu desci para o porão com aquele número grande de homens que tinha no porão, eu não recordo agora, mas devia ter uns 70 ou 80 homens, mais ou menos, por aí. Porque teve épocas que teve mais, eram libertados, vinham outros, era um sai e entra danado. Eu fiquei 92 dias incomunicável. Aí, por reivindicação de colegas do porão, eu desci para o porão.
Era uma mistura muito grande de categorias de pessoas. Até coveiro do cemitério estava lá no porão preso. Aí você vai perguntar como? Por que o coveiro do cemitério estava lá preso? Porque até eles fizeram greve. Não sei onde eles foram buscar a ideia de que nós tínhamos verdadeiros arsenais nos nossos sindicatos escondidos. Material bélico, arma de grosso calibre, né? E fizeram, como se diz assim, uma busca tremenda, pelo menos no meu sindicato, de varrer o sindicato de ponta cabeça, nunca acharam, não acharam nenhum canivete. Corria boato que, olha, o navio vai ser rebocado, vai chegar em alto mar, nós vamos abrir as comportas do porão, vocês vão ficar trancados, nós vamos sair de baleeira. Por exemplo, a ideia de uma total extravagância, que havia um submarino soviético que pretendia vir nos liberar. Que operacionalmente, politicamente, praticamente, etc., era uma extravagância total. Então até o último dia de ficar no navio, a tua cabeça estava girando só em torno do que não devia, só do que não presta, só de coisa ruim. Mas eu nunca falei à minha esposa o que se passava dentro do navio. Já sofria pela minha ausência. Sofrer mais por que se passava no navio, não. Eu acho que o Raul Soares foi uma experiência carcerária. Né? Eles estavam vendo como é que a gente vai guardar esse pessoal em condições menos atacáveis pela opinião pública internacional, que eles se preocupavam. Naquele momento não havia ainda muito escândalo, mas começava a haver. No fundo, eram tão inverossímeis as acusações que até quando o processo foi para a Justiça Militar, que eu já estava fora do país na ocasião, eu fui absolvido. Respondi apenas o processo na Justiça Militar em São Paulo e fui absolvido. O Raul Soares foi um exemplo para lideranças sindicais de todo o país retrair. E não tem coisa melhor para isso do que um navio num porto, numa cidade portuária. Porque todo mundo fica sabendo. Então, a razão do Raul Soares foi a intimidação para o movimento operário de Santos e, em geral, para o movimento operário no Brasil. No meu entender, enfrentei as consequências que seriam previsíveis de uma revolução. Quer dizer, de uma revolução não um golpe de Estado. Então só os que foram atingidos é que sabem o quanto doeu na alma. Isso é tatuado dentro de nós, não sai mais. De mim e de outros tantos. Não sei se alguém conseguiu esquecer. Eu não consegui.